Olá, estamos de volta e hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que me surpreendeu de uma forma maravilhosa. Eu fiquei, de verdade, gente, eu fiquei encantada. Inclusive, eu comentei lá no grupo de Telegram que a gente fez, né, para as pessoas que estão participando, né, do projeto, da leitura coletiva e do... Leitura coletiva não, né? Projeto literário que a gente está fazendo, do Eapoque ao Chuí. A gente, né, tem esse grupo lá no Telegram. E eu tava conversando com o pessoal lá que, assim, chocada positivamente com o livro A Carta que Nunca Te Escrevi, da Bruna Guerreiro. Eu vou deixar a capinha do livro aí, né, porque mais uma vez eu li no Kindle. E, gente, juro pra vocês, assim, todos os livros, não, na verdade, três dos 5 livros que eu escolhi aqui para esse projeto, foi de forma aleatória. Assim, eu não conhecia a autora, eu não conhecia os títulos, sabe, assim, eu tinha zero conhecimento real. Então, eu tô me surpreendendo muito com essas leituras, foram surpresas excelentes, foram leituras muito boas mesmo. E esse eu acho que até o momento foi o que mais, assim, me impactou. Tipo, eu não esperava isso de uma autora brasileira. E não me entendam errado, não tô falando que não é, tipo assim, ai, a autora brasileira não consegue escrever isso. Não é isso, gente. Mas é porque é um romance vitoriano, sabe? Tipo assim, quando que eu ia imaginar que uma autora contemporânea iria escrever um romance vitoriano dessa forma, sabe? Tipo, mano, eu fiquei chocada, real, assim. Bom, a Bruna Guerreiro, ela nasceu em Belém do Pará, e eu acho que com uns 20 anos, 20 e poucos anos, ela mudou para São Paulo, e aí ela se formou em História, né, na USP, e depois de um tempo ela fez lá o ensino superior dela de francês. Hoje ela trabalha, né, como tradutora em francês, tradutora de francês, ou em tradutora de francês, né? Enfim, eu acho que minha porta vai bater. Bom, e em 2013, mentira, depois que ela terminou as formações dela e tudo mais, ela voltou para Belém. E aí em 2013 ela lançou seu primeiro livro, que é uma antologia, né, de contos. A Bruna, e desde então ela tá publicando coisa. A Bruna, ela tem mais de 20 títulos já publicados nos seus vários formatos, né, contos e tudo mais. E ela faz questão sempre de participar dessas mesas redondas, né, de feiras literárias ali do Pará e tudo mais. O que é muito bacana, né, esse incentivo, né, o incentivo à leitura é sempre muito bom. De novo, eu vou deixar o site dela aqui embaixo, né, as redes sociais, tudo direitinho para vocês conferirem. E vale super a pena. É um trabalho bem interessante que ela faz. E eu estou chocada até agora. O livro é o seguinte, ele é super rapidinho. Não dá pra parar de ler. É uma coisa que você pega, você senta. Se você não terminar, você não vai levantar, entendeu? Eu nem recomendo que você faça isso porque o livro é muito bom. Ele se passa, então, na França, num casarão, aqueles casarões, né, franceses, típicos de família e tudo mais. E a gente vai acompanhar nosso personagem principal, Adeline. Fim da Primeira Guerra Mundial, que foi um caos, né, uma devastação, a morte de todo mundo. E ela, a Adeline, ela inclusive perdeu o noivo dela naquele campo lá, naquela batalha lá, Verdun. Tem um negócio assim, essa batalha que ficou conhecida como uma das piores, né, da Primeira Guerra Mundial. E é o Estevão. Ele, né, era noivo dele, eles estavam noivos e tal, e aí ele falou que só ia casar com ela depois da guerra. E aí ela, ok, né, tava lá esperando ele, eles trocavam cartas, né, sempre que possível ele escrevia pra ela,
Ela tava sempre mandando e tudo mais. Só que assim, desde o começo da história, a gente percebe que ela ficou muito incomodada com essa escolha do noivo de só casar depois. Porque, tipo assim, tá, né, o país tá vivendo uma situação ruim, né, de guerra, tá todo mundo morrendo, e fome, e racionamentos, e afins. Mas acaba que uma mulher, né, naquela época, ou ela tá casada, né, ou ela não é nada. Então, assim, ela já tinha perdido os pais, inclusive o pai tinha uma farmácia. Então, assim, ficou fechado por anos, ela tava só tirando, assim, o restante dos produtos e tudo mais. Então ela meio que tava sem era nem beira, né? Ela não tinha pra onde ir nem nada. E aí e aí era uma família muito grande, o do noivo. Um irmão, agora eu não me lembro porque que ele não foi na guerra. Mas aí ele casou com a melhor amiga da Adeline, tiveram um filho. E aí essa amiga chamou a Adeline pra ficar morando lá com eles. E no meio termo ela ficava de babá dessa filhinha, né? Tipo a sobrinha dela. Porque, como diz, né, essa amiga dela, bom, assim que o cara chegar, você vai casar com ele e aí a casa vai ser sua, né? Porque ele era o filho mais velho e tudo mais. Mas assim, ela tava em posição de empregado, né? Dentro daquela casa. Ela tinha o quartinho dela, que não era central, assim, né? Era mais isolado, era um quartinho muito simples, pequenininho. Ela tinha as coisinhas delas ali e tudo mais. Então ela ficava meio que numa espécie de limbo, sabe? Eu sou da família ou eu sou um empregado? O que que é, né? E ela sempre reforçava essa ideia de que a posição dela ali era de empregada, né? Porque ela era a babá da menina. Só que aí a amiga falava assim, não, você não é não, enfim. É esse esquema aí. Ela perdeu o noivo na guerra, né? A família recebeu a notificação lá do falecimento dele e tudo mais. E todo mundo ficou muito sentido. E já tinha mais ou menos uns 2 anos depois que eles receberam essa notícia. E ela ainda estava na casa sem... Ah, minha porra. Sem saber o que fazer. Porque ela... O que eu faço? Tipo, eu era a noiva desse cara, o cara morreu, só que ela já era meio que da família. E aí ela tem alguns momentos que ela sente que ela tá lá naquela casa por pena, sabe? Só que ao mesmo tempo ela ainda tá trabalhando. Ela ainda é a babá da criança. Só que a criança cresce, a criança tá crescendo e vai chegar um momento ali que ela não vai precisar de babá mais. Então ela tá meio que, tipo assim, pensando já no futuro, né? E vira e mexe, ela pega as cartas que ela escreveu e que ela não enviou, né, pro noivo. Ela, de tempos em tempos, ela relê tudo aquilo, né, as cartas que ela recebeu e tudo mais. E ela vai percebendo que já não é o mesmo sentimento, né, que... Não é que você deixa de amar a pessoa, mas é que já não tem um futuro, sabe? Não tem, é fisicamente impossível você ter um futuro né, com aquela pessoa. Então ela começa meio que deixar ir, entende? E nisso, perto ali do Natal, da véspera ali do Natal, o outro irmão retorna, né? Acabou a guerra, então alguns regimentos foram voltando, né? Foram, como é que fala? Voltando mesmo, né? E tudo mais. E assim que eles se encontraram, o cara, eu esqueci o nome dele agora, ele ficou, tipo, você é a Adeline. E a Adeline desmaiou porque ela achou que era o morto lá, o noivo dela. Porque eles eram muito parecidos. E é aí que a gente começa, então, de fato, a nossa história, que é o relacionamento desses dois. Ou o prospecto, sabe, da relação desses dois, ou
o estranhamento, né, que eles vão ter ali no início. Ela fica muito incomodada porque eles são muito iguais e ela fica perturbada assim com aquele negócio de que é igual, mas não é, o irmão morreu e quem que é eu sei. E ela fica com aquele negócio, só que ao mesmo tempo eles começam a desenvolver um sentimento um pelo outro. Só que o que acontece? É um romance vitoriano, gente, então vai dar merda. Vai dar um probleminha ali, entendeu? E aí eu fiquei pensando nesse problema, se fosse eu, o que eu ia fazer? E eu não cheguei à conclusão até hoje, então eu vou julgar pra vocês. Seguinte. Eu vou falar de spoiler agora. Se você não quiser ouvir, não tem problema nenhum. Eu espero que você tenha gostado. E até o próximo. Agora você que continuou aqui, seu curioso. O negócio é o seguinte. Depois que o irmão morreu, o noivo, o irmão lá que tava na guerra, ele foi chamado pra entregar os pertences dele, né? As poucas coisas que ele tinha ali e tudo mais. Parte desses pertences eram as cartas que a Adeline escreveu. Ele guardou aquelas cartas para, né, o dia que ele voltasse para casa, ele entregaria de volta para ela. Chegou esse dia, ele retornou, as cartas estavam ali e tudo mais. Eles desenvolveram, de fato, um relacionamento, eles se entregaram ali ao amor e eles decidiram que iam casar. E ficou meio que um sentimento de culpa no primeiro momento de estar se relacionando, sabe? Tipo, nossa, era a noiva do meu irmão, nossa, é o irmão do meu irmão, do meu noivo, e aí, o que eu faço e tal. Eles acabaram superando isso. Só que a Adeline descobriu essas cartas. Que elas estavam guardadas, tipo, bem guardadas, em posse, né, do cara lá. E ela ficou puta. Falou assim, por que você não me entregou essa carta desde o começo? Porque são minhas. Né? É minha propriedade. E aí que tá a minha dúvida. O cara virou e falou assim, porque eu não sabia o que eu ia fazer com essas cartas. Porque ao mesmo tempo que essas cartas ajudaram ele, né, a ter esse motivo, né, para voltar para casa, de entregar, né, deixar em mãos, olha, as cartas que você mandou pro seu noivo e tudo mais, ele acabou desenvolvendo um sentimento muito forte por essas cartas, porque foi justamente elas que permitiram que ele vivesse, sabe, que desse um motivo para ele aguentar as merda tudo da guerra. Então, assim, ele guardava aquilo meio que como um talismã. Só que ele tinha na mente dele que era dela e que ele tinha que devolver aquilo. Mas ele estava muito na dúvida se ele fazia isso e tal. E aí que tá a questão. Você perdoaria a pessoa? Colocando assim, agora que eu tô escutando o que eu falei, não fica uma questão muito importante, não. Mas quando você tá lendo a história, ganha outra proporção. Você perdoaria? Eu acho que eu perdoaria, eu acho que não tem nada a ver, não. Agora que eu tô pensando assim, não faz nem sentido isso. Mas tem outra questão também, que aí eu não vou colocar, porque aí também eu vou estragar a história inteira pra vocês. Eu super recomendo, tá disponível no Kindle. Tá disponível, na verdade, em formato, né, digital. Eu comprei super baratinho e, gente, vale muito a pena mesmo. É maravilhoso. E eu comentei, né, lá no grupo, eu falei assim, gente, tá parecendo que eu tô lendo, sei lá, Jane Austen. Juro pra vocês. Juro mesmo. Falei assim, gente, isso é uma autora britânica disfarçada de brasileira que tá escrevendo essa história. Certeza que é. Viu, Bruna? Você não me engana. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês leiam esse livro. E aí depois vem cá conversar comigo. Ok? Até o próximo.